Durante anos, a família Obama foi muito mais do que uma figura política de destaque. Além do poder de Barack na Casa Branca e da influência inegável de Michelle como primeira-dama, seu verdadeiro legado foi construído na criação das filhas, Sasha e Malia. Essas jovens, sempre exemplos de compostura e conquistas, demonstraram uma maturidade e sabedoria que desafiam a sua idade, cativando a atenção do público. Mas o que poucos sabem é que, longe dos holofotes e do escrutínio da mídia, certos gestos íntimos das filhas comoveram Michelle às lágrimas, revelando um lado da ex-primeira-dama raramente exposto ao mundo. Um vídeo exclusivo promete revelar esses momentos emocionantes que redefinem o que significa a verdadeira felicidade familiar. Um ícone global além da política. Michelle Obama, nascida Michelle LaVaughn Robinson em 17 de janeiro de 1964, nos humildes bairros do sul de Chicago, consolidou-se como uma das personalidades mais admiradas do mundo. Seu carisma, inteligência e compromisso inabalável com as causas sociais elevaram-na a um status quase lendário. No entanto, apesar de sua imensa popularidade, sua vida privada permaneceu amplamente envolta em mistério, alimentando uma aura de respeito e fascínio. Crescendo em um lar modesto, cercada pelos desafios diários de uma família da classe trabalhadora, Michelle desenvolveu os valores e a determinação férrea que a definem até hoje. Seu pai, Fraser Robinson III, trabalhava incansavelmente como operador de bombas hidráulicas para o município, enquanto sua mãe, Marian, atuava como secretária. Apesar das limitações econômicas, a casa dos Robinson era repleta de um profundo senso de importância da educação e do sacrifício, pilares fundamentais que moldariam o futuro de Michelle. A jornada de uma visionária. Esses princípios, incutidos em casa, tornaram-se a base da trajetória excepcional de Michelle. Com uma sede insaciável de conhecimento e um desejo nato de causar um impacto significativo, ela perseguiu a excelência acadêmica sem descanso. Sua jornada a levou à prestigiada Universidade de Princeton, onde se aprofundou nos estudos de sociologia e cultura afro-americana. Em um ambiente onde frequentemente se via como minoria, sua inteligência inegável e seu forte senso de justiça social a destacaram, lançando as bases sólidas sobre as quais ela construiria sua impressionante carreira. Após se formar em Princeton em 1985, Michelle deu continuidade à sua ascensão acadêmica na renomada Faculdade de Direito de Harvard, onde obteve o título de advogada. Foi nos corredores dessa instituição venerável que o destino interveio, e Michelle conheceu um jovem e promissor estudante de direito, que mais tarde se tornaria seu marido, Barack Obama. Seu relacionamento, um testemunho de cumplicidade forjada no respeito mútuo, em valores compartilhados e no ardente desejo de contribuir positivamente para a sociedade, hoje é referência para milhões. Uma voz global por mudança. Os primeiros anos de casamento trouxeram o desafio formidável de equilibrar uma carreira jurídica promissora com a maternidade, criando as filhas Sasha e Malia. Nesse período crucial, Michelle começou a construir uma identidade profissional independente, optando por se dedicar ao serviço público. Seu compromisso incansável a levou a atuar na administração da cidade de Chicago e, posteriormente, em organizações sem fins lucrativos de destaque, onde abordou questões cruciais como educação, apoio a veteranos e bem-estar de famílias militares. Mas foi seu papel como primeira-dama dos Estados Unidos, de 2009 a 2017, que a projetou para o cenário internacional, transformando-a em um ícone global. Durante esses anos marcantes, Michelle promoveu ativamente iniciativas ligadas a um estilo de vida saudável, acesso à educação e apoio a comunidades militares com uma paixão contagiante. Seu estilo de comunicação direto, empático e autêntico lhe rendeu o respeito e o carinho de pessoas de todos os segmentos, consolidando sua influência muito além do mundo político.
Um legado de inspiração e autenticidade. Em 2018, Michelle Obama ofereceu ao mundo um olhar ainda mais íntimo sobre sua extraordinária jornada com o lançamento de sua aguardada autobiografia, Becoming. O livro, um relato profundamente pessoal, narra sua evolução desde a infância em Chicago até os 8 anos transformadores vividos na Casa Branca. Mais do que uma simples narrativa de crescimento pessoal, Becoming tornou-se uma poderosa fonte de inspiração para inúmeras mulheres ao redor do mundo. O sucesso editorial de Becoming foi avassalador, ressoando profundamente com os leitores graças à autenticidade comovente de seu relato, à força interior inabalável de Michelle e ao seu compromisso constante em deixar uma marca positiva no mundo. Com uma narrativa sincera e direta, ela compartilhou sem filtros as dificuldades e os triunfos que a moldaram na mulher extraordinária que é hoje. Apesar da fama internacional e de seu papel proeminente como primeira-dama, Michelle sempre manteve uma prioridade inegociável: garantir que suas filhas, Malia e Sasha, tivessem uma vida o mais normal possível, longe dos implacáveis holofotes e do olhar constante do público. Esse profundo instinto materno e o desejo de proteger a infância das meninas, mesmo durante a presidência de seu pai, impulsionaram Michelle a tomar decisões cuidadosas e ponderadas, demonstrando que, para ela, a verdadeira riqueza reside na integridade e na autenticidade da vida familiar. A batalha secreta dos Obama pela normalidade. No turbilhão da presidência, onde cada movimento é escrutinado e cada palavra analisada, a família Obama travou uma batalha silenciosa, porém feroz: proteger a inocência e a normalidade de suas filhas, Malia e Sasha. Michelle Obama, a enigmática e carismática ex-primeira-dama, embarcou em uma missão quase impossível: criar um santuário familiar que resguardasse suas filhas da pressão implacável e dos olhares indiscretos que acompanham ser parte da família presidencial mais observada do mundo. Em uma entrevista reveladora à revista de Oprah, Michelle revelou o cerne de sua filosofia materna sob os olhos do público. Ao lado de Barack, ela construiu uma bolha, um espaço onde Malia e Sasha pudessem, mesmo que por um breve instante, imaginar que o clamor incessante da mídia e o intenso interesse político ao seu redor simplesmente não existiam. Apesar de viverem em um dos lugares mais icônicos e simbólicos do planeta, a Casa Branca, os Obama se dedicaram desde o primeiro dia a oferecer às filhas uma vida tão comum quanto possível. A infância blindada de Malia e Sasha. O desejo dos Obama era claro: assegurar que Malia e Sasha desfrutassem de uma infância alicerçada em valores como discrição, serenidade e as simples alegrias de crescer. Durante os 8 anos da presidência de Barack, os pais exerceram uma vigilância rigorosa para proteger as filhas de uma exposição pública excessiva, especialmente durante os delicados anos da infância e adolescência. Desde o início do mandato, o público teve apenas vislumbres breves da vida de Sasha e Malia, uma decisão deliberada que refletia a prioridade da família. Os pais mantiveram uma tutela inquebrantável sobre a privacidade das filhas, que raramente apareciam em eventos oficiais. Quando Barack foi eleito presidente, as meninas tinham apenas 7 e 10 anos. Conscientes da pressão imensa, o casal presidencial fez tudo ao seu alcance para que as filhas não crescessem sob os holofotes, permitindo-lhes uma vida cotidiana o mais próxima possível da realidade de suas colegas. Um luxo praticamente inédito para filhos de chefes de Estado. De tempos em tempos, imagens selecionadas eram compartilhadas. Fotos de férias em família, retratos oficiais ou momentos cuidadosamente escolhidos que ofereciam ao público uma janela controlada para uma família, à primeira vista, profundamente unida. Essas raras aparições funcionavam como um testemunho silencioso da importância que os Obama davam à preservação de uma aparência de normalidade, mesmo
em um contexto tão extraordinário. De herdeiras a protagonistas. Com o passar dos anos e a entrada na vida adulta, Malia e Sasha floresceram como jovens mulheres autônomas, cada uma moldando sua própria personalidade e visão de mundo. Em um gesto incomum, porém profundamente significativo, em 2020 elas tomaram a ousada decisão de falar publicamente. Isso ocorreu no contexto de uma entrevista vinculada ao lançamento do documentário da Netflix, inspirado na autobiografia da mãe, Becoming. Nessa ocasião, as irmãs compartilharam reflexões íntimas e pessoais, oferecendo ao público um olhar autêntico sobre sua experiência única. Crescer sob os holofotes como filhas do presidente dos Estados Unidos foi, sem dúvida, uma experiência fora do comum. No entanto, em vez de serem definidas apenas pelo papel de seus pais, Sasha e Malia escolheram assumir as rédeas de seus próprios destinos e construir uma identidade independente. Sua decisão de falar publicamente sobre suas vidas e sobre a relação com a mãe marcou uma mudança significativa em relação à discrição que sempre as caracterizou, oferecendo uma visão rara e genuína da família Obama como um todo. O legado de Michelle, ao longo da infância de suas filhas, vivida em um contexto muito distante da normalidade, devido às responsabilidades inerentes à presidência, Michelle Obama manteve-se como um alicerce inabalável na vida de Sasha e Malia. Sempre deu ênfase primordial à importância da educação e do crescimento pessoal, incutindo nas filhas um profundo respeito pelo conhecimento e pelo valor do aprendizado. Apesar da posição privilegiada e do ambiente extraordinário em que cresceram, as duas irmãs dedicaram-se aos estudos com uma seriedade exemplar, encarnando o compromisso com a excelência acadêmica que sua mãe sempre promoveu. Um exemplo particularmente revelador dessa prioridade com a educação surgiu durante o comovente discurso de despedida de Barack Obama, em 2017. Naquela ocasião, chamou atenção a ausência de Sasha, que não compareceu ao evento porque estava estudando para uma prova importante marcada para o dia seguinte. Esse episódio, mais do que qualquer outro, evidenciou a seriedade com que ambas levavam seus estudos, refletindo a profunda influência de Michelle e o valor incalculável que ela sempre atribuiu à formação e ao desenvolvimento intelectual. Ao falar com gratidão sobre o apoio recebido dos pais, Sasha e Malia Obama reconheceram o equilíbrio excepcional que sempre caracterizou sua família. Barack e Michelle as incentivaram a dar o melhor de si mesmas, mas sem deixar de oferecer compreensão nos momentos difíceis. Na casa dos Obama, os sucessos eram celebrados com alegria, enquanto os erros eram acolhidos com empatia, nunca com julgamento. Essa abordagem educativa, baseada no estímulo constante e na escuta ativa, ajudou as duas irmãs a enfrentar com força e serenidade os desafios de crescer sob o olhar constante da opinião pública. A rebelde encantadora que desafia a Casa Branca. Desde seus primeiros passos, Sasha Obama, a filha mais nova do ex-presidente Barack Obama e de Michelle Obama, encantou com sua personalidade vibrante e um leque de interesses tão variados quanto seu espírito indomável. Longe da imagem solene que muitas vezes envolve a realeza política, Sasha mergulhou em tudo: basquete, sapateado, ginástica, tênis e até aulas de piano, um reflexo de sua natureza curiosa e dinâmica que prometia fortes emoções. Na Casa Branca, as regras eram simples, porém firmes, e uma das mais cruciais resumia-se em uma frase categórica: nada de reclamações. Marianne Robinson, matriarca e mãe de Michelle Obama, uma figura tão central na vida familiar que chegou a se mudar com eles para a residência presidencial, falou frequentemente sobre o temperamento explosivo de Sasha. Já em 2007, Marianne a descrevia como uma menina determinada, com um gênio forte e autônoma. Segundo ela, Sasha possuía uma mente independente, inabalável diante de influências externas,
demonstrando desde pequena uma enorme autoconfiança e convicção em suas ideias, uma característica que a diferenciava da irmã. O contraste fraterno. Ao contrário da irmã mais nova, Malia Obama, primogênita de Michelle, era frequentemente comparada a Craig, irmão de Michelle, por sua natureza mais reflexiva, serena e voltada à harmonia. O próprio Barack Obama reconheceu essa dicotomia familiar, contrastando a personalidade decidida de Sasha com a coragem com que sempre expressou suas opiniões. Segundo o ex-presidente, Sasha nunca se intimidou com títulos ou autoridades. Sempre teve uma visão clara do mundo e nunca hesitou em dizer o que pensa. Uma valentia que frequentemente surpreendia até mesmo quem a conhecia bem. Os pais orgulhosos nunca esconderam sua admiração pelas qualidades das filhas, elogiando com frequência sua inteligência, senso de humor, bondade e integridade. Barack, em particular, recorda com carinho a energia contagiante e o lado cômico de Sasha. Um de seus momentos favoritos remonta à infância da filha, quando Sasha protestou de forma bem-humorada por ter que acordar cedo para ir à escola, exclamando: "Mamãe, estamos em paz!" Uma expressão nascida de um mal-entendido engraçado que rapidamente se tornou uma piada recorrente na família. Esse jogo de palavras involuntário trazia leveza e risos nos momentos em que a família mais precisava relaxar das pressões cotidianas. Um palco para as brincadeiras familiares. O papel de Sasha como cúmplice cômica da família se consolidou ainda mais com suas tiradas afetuosas dirigidas ao pai. O ex-presidente revelou abertamente, durante uma entrevista ao podcast Armchair Expert com Dax Shepard, em julho de 2021, que ele frequentemente era o alvo favorito das piadas caseiras. Michelle, Malia e Sasha adoravam brincar com ele de maneira carinhosa, reconhecendo com simpatia que, na casa dos Obama, quase sempre era Barack quem acabava sendo o centro das gozações. Barack Obama e os bastidores da vida familiar. Barack Obama ofereceu um olhar íntimo sobre a vida em família ao relatar momentos em que se torna o alvo preferido das brincadeiras domésticas, especialmente quando comete pequenos erros, como confundir o nome de uma famosa estrela do hip-hop que Sasha costuma ouvir. Esse tipo de anedota ilumina o clima de cumplicidade e leveza que reina na família Obama, assim como a humildade que caracteriza seu dia a dia, apesar da constante exposição pública. Durante o mesmo episódio do podcast, Barack também falou sobre a estreita amizade entre Sasha e Maisie Biden, neta do presidente Joe Biden. As duas cresceram como amigas inseparáveis, e Obama relembrou com carinho os tempos em que treinava o time de basquete do quarto ano, que ele mesmo apelidou de As Víboras. Essas memórias compartilhadas mostram como, mesmo entre as famílias de figuras centrais da política americana, laços autênticos e duradouros podem ser forjados, longe da esfera puramente institucional. O caminho próprio de Sasha. À medida que Sasha se aproximava do fim do ensino médio, seus pais perceberam como era essencial garantir-lhe estabilidade e tranquilidade para enfrentar da melhor forma a reta final de sua trajetória acadêmica. Embora sua experiência universitária na Universidade de Michigan tenha permanecido amplamente privada, é plausível imaginar que Sasha, como muitos outros estudantes, viveu intensamente a vida universitária, entre desafios acadêmicos e relações sociais significativas. Sua passagem pela faculdade provavelmente refletiu a vitalidade e a energia social que sempre a acompanharam desde os tempos de escola, contribuindo para seu processo de crescimento pessoal. A sabedoria precoce da filha mais velha. Malia Obama, nascida em 4 de julho de 1998 em Chicago, é a primogênita de Barack e Michelle Obama. Sua infância foi profundamente marcada pela orientação amorosa dos pais, que sempre a descreveram como uma menina reflexiva e dotada de uma sabedoria incomum desde muito cedo. Em 2008, a família Obama compartilhou alguns detalhes sobre seu desenvolvimento,
revelando a história de uma garota brilhante, curiosa, apaixonada por colecionar chaveiros e com um interesse crescente pelo teatro. Desde os primeiros anos escolares, Malia demonstrava um forte senso de responsabilidade e autonomia. Já na primeira série do ensino fundamental, acordava sozinha com o despertador e arrumava sua cama todas as manhãs com constância. Uma maturidade surpreendente para sua idade. Esses pequenos gestos revelavam uma disciplina interior que a diferenciava e lançavam as bases para a jovem talentosa e perspicaz em que se tornaria. A surpreendente sabedoria de Malia Obama. Em 2008, enquanto o mundo acompanhava com expectativa a ascensão de Barack Obama à presidência, o futuro líder não escondia sua profunda admiração pelas qualidades das filhas, Malia e Sasha. Dia após dia, ele se declarava comovido pela gentileza e sensibilidade de ambas. Um episódio particularmente tocante, relatado pelo próprio Barack, revelou um lampejo da sabedoria precoce de Malia. Com apenas 6 anos, durante um passeio à beira de um lago, Malia fez ao pai uma pergunta que o deixou sem palavras. "Papai, nós somos ricos?" Barack explicou que, embora a família vivesse com conforto, não era exatamente uma riqueza extravagante. A resposta de Malia, dita com uma naturalidade impressionante, foi ainda mais marcante. "Ah, que bom! Porque eu não quero ser muito rica. Eu gostaria de ter uma vida simples." A profundidade daquela reflexão comoveu Obama, que ficou impressionado com a capacidade da filha de enxergar a vida com tanta maturidade, apesar da pouca idade. Esse momento íntimo não apenas revelou a essência de Malia, como também prenunciava a singularidade de seu caminho. A reviravolta inesperada, o ano sabático de Malia Obama. A transição de Malia Obama do ensino médio para a universidade seguiu um rumo inusitado, mas profundamente enriquecedor. Antes de iniciar seus estudos universitários, ela tomou uma decisão ousada: tirar um ano sabático. Em 2017, embarcou em uma jornada de crescimento pessoal, aproveitando esse tempo para viajar, adquirir experiências profissionais e viver momentos preciosos com a família. Durante esse período, Malia teve experiências significativas, explorando os vibrantes cenários culturais de países como Peru e Bolívia. Esse tempo lhe permitiu mergulhar em realidades diversas, expandindo seus horizontes e enriquecendo-se com lições de vida fora do ambiente acadêmico tradicional. Mas, ao contrário de muitos colegas, Malia não se limitou a viajar. Ela também aproveitou a oportunidade para fazer um estágio em uma produtora cinematográfica independente. Malia Obama e seus primeiros passos no mundo do entretenimento. Seu primeiro passo no fascinante mundo do entretenimento a levou a trabalhar no set da série de ficção científica Extant, produzida pelo lendário Steven Spielberg. Embora seu papel fosse o de assistente de produção, para a equipe era impossível ignorar o fato de que ela era filha do ex-presidente dos Estados Unidos. A atriz protagonista da série, Halle Berry, falou sobre Malia com entusiasmo, descrevendo-a como uma garota brilhante, inteligente e extraordinária. No entanto, a presença de Malia no set carregava uma aura particular. Por mais que ela tentasse ser apenas mais uma estagiária, sua identidade como membro da família Obama tornava difícil tratá-la com total normalidade. Essa complexidade é um testemunho da atenção pública inevitável que ainda cerca a ex-primeira família, influenciando até mesmo as experiências profissionais de suas filhas. A busca por autenticidade. Além de suas primeiras incursões na indústria do entretenimento, Malia aproveitou ao máximo seu ano sabático, participando também do Festival de Cinema de Sundance e mergulhando ainda mais no universo cinematográfico. Durante aquele ano, demonstrou uma impressionante capacidade de equilibrar a busca por experiências profissionais com momentos importantes ao lado da família. Os Obama, de fato, permitiram-se uma viagem inesquecível a Bali,
na qual criaram lembranças preciosas juntos, longe dos protocolos e dos holofotes. Entre os episódios mais memoráveis daquele período, destaca-se a presença de Malia e Sasha no festival de música Lollapalooza, em Chicago. As duas irmãs curtiram o evento à vontade, compartilhando essa experiência cultural que serviu como prova de seu forte vínculo e da capacidade de desfrutarem juntas de suas paixões em comum. Encerrado o ano dedicado à exploração e ao descanso, Malia iniciou uma nova fase em sua trajetória acadêmica. Foi admitida na prestigiada Universidade de Harvard, onde começou seus estudos. A maturidade da filha mais velha. Durante a adolescência, a personalidade de Malia continuou a se desenvolver com profundidade. Em uma entrevista concedida à revista InStyle, Barack Obama descreveu a filha como uma jovem capaz de encontrar alegria na vida dos outros e em conversas profundas. Ele destacou sua curiosidade natural e sua propensão a encarar a vida com interesse e envolvimento, qualidades que, segundo ele, certamente a conduziriam a grandes conquistas. Os segredos da vida Obama. A habilidade de Malia para viver certos momentos com relativa privacidade demonstrou que, apesar da exposição pública da família Obama, era possível para as filhas manterem uma vida social normal. O fato de poderem viajar, passar tempo com seus respectivos parceiros e compartilhar momentos pessoais sem serem constantemente perseguidas pelos holofotes evidencia como conseguiram esculpir espaços de intimidade em um contexto extremamente público. A relação entre Malia e Rory Farquharson é um exemplo claro de como ela e a irmã buscaram equilíbrio entre uma infância vivida sob os refletores e a necessidade de construir laços autênticos e viver experiências significativas. Embora tenham mantido o relacionamento longe da imprensa, Barack Obama contou com ironia e ternura o momento em que percebeu que sua filha havia se tornado uma mulher adulta. Em especial, relembrou com surpresa e emoção a vez em que a viu usando salto alto. Um pequeno detalhe que, para um pai, marca o inevitável passar do tempo e a maturidade de uma filha que, contra todas as probabilidades, conseguiu traçar seu próprio caminho. Malia Obama e sua ascensão no mundo do entretenimento. Em um depoimento emocionante, Barack Obama expressou seu imenso orgulho paterno, comovido pela graça e beleza das filhas, agora mulheres feitas. Após sua formatura no ensino médio em 2016, Malia optou por um caminho pouco convencional. Um ano sabático antes de mergulhar nos estudos em Harvard, um percurso que culminaria com sua graduação em 2021. Ao refletir sobre o momento em que as filhas deixaram a icônica Casa Branca, Barack enfatizou que elas estavam mais do que prontas para enfrentar o mundo como mulheres independentes e com voz própria. A entrada de Malia no mundo da televisão, acompanhada do reconhecimento de figuras importantes da indústria, sublinha sua versatilidade e sua incrível capacidade de trilhar um caminho próprio, transcendendo o peso imenso do sobrenome que carrega. No competitivo e criativo setor do entretenimento, Malia Obama não se apresenta apenas como filha do ex-presidente, mas como um talento emergente com algo autêntico e inovador a oferecer. Uma verdadeira lufada de ar fresco em um cenário sempre sedento por novas vozes. Sua ascensão não é apenas uma história de influência familiar, mas uma prova clara de mérito e visão pessoal. Lágrimas de triunfo e o legado de uma primeira-dama inesquecível. Voltando à figura central de Michelle Obama, o documentário produzido pela Netflix oferece um olhar íntimo e sem precedentes sobre sua vida, seus sonhos e os relacionamentos que a moldaram, aprofundando-se na jornada extraordinária que a levou a se tornar uma das primeiras damas mais queridas e influentes da história dos Estados Unidos. O filme não poupa detalhes sobre as dificuldades que Michelle enfrentou em sua juventude no South Side de Chicago, uma região marcada pela pobreza e pelas cicatrizes persistentes da segregação racial. Em seu papel transformador na Casa Branca,
Michelle tinha plena consciência dos imensos sacrifícios que sua mãe fez para protegê-la, assim como do compromisso inabalável necessário para garantir que Malia e Sasha pudessem viver com um certo grau de normalidade, longe do olhar implacável da mídia. A gratidão de Malia por sua mãe emerge com uma clareza comovente, reconhecendo a força extraordinária com que Michelle enfrentou aqueles anos de mudanças sísmicas. Sasha, a caçula, também expressou profunda admiração por tudo o que sua mãe representou, demonstrando genuíno entusiasmo ao vê-la, enfim, orgulhosa do impacto tangível que alcançou e dos resultados concretos obtidos durante seu tempo como primeira-dama. O momento mais íntimo. Em um trecho especialmente comovente e revelador de seu aclamado livro Becoming, Michelle Obama narra um momento de intensa emoção ao lado de sua filha Malia. Após uma longa jornada dedicada à divulgação do livro, Malia se aproximou da mãe e, com uma mistura de carinho e admiração, confidenciou o quanto havia sido importante para ela a experiência de Michelle como primeira-dama. Suas palavras, carregadas de significado, refletiam um reconhecimento genuíno do valor daqueles 8 anos, não apenas para sua própria família, mas para todas as pessoas que encontraram inspiração nos discursos, gestos e na mensagem inabalável de esperança transmitida por Michelle. A onda de emoção desencadeada por essa troca íntima sublinha a profundidade inquebrantável do vínculo entre mãe e filha e o impacto monumental que Michelle exerceu, tanto no plano pessoal quanto no público. Em um momento de verdadeira epifania, Michelle Obama deixou-se levar pelas lágrimas ao perceber o quanto seu caminho havia tocado não apenas o mundo, mas, acima de tudo, sua própria família. As palavras afetuosas de Malia, sua filha mais velha, a atingiram profundamente porque representavam o reconhecimento mais precioso de todos, o de ter deixado uma marca autêntica como mãe e como figura pública. Nesse gesto simples, porém poderosíssimo, Michelle compreendeu que os esforços, os sacrifícios e os desafios enfrentados não foram em vão. Suas lágrimas contam a história de uma trajetória construída com força, dedicação e amor, e marcam a certeza de ter verdadeiramente inspirado aqueles ao seu redor. Sobretudo, suas filhas. Suas filhas. Suas filhas. Suas filhas.